Boa tarde, meu nome é Letícia, professora de evolução. Estou aqui falando da aula sobre processo evolutivo e a diversidade da vida, diversificação da vida. E a gente vai começar nossa aula 4, começando a gravar agora, ok? Então, é uma aula voltada para o PISM 3 e Enem, que é quando a gente fala sobre evolução. Então, antes de começar, a gente tem que fazer algumas reflexões. Por exemplo, você acredita em ciência? Você acredita que os métodos utilizados pelos cientistas levam a compreender os fenômenos da natureza? O conhecimento científico possibilita a criação de tecnologias úteis à humanidade? A ciência é pura? Ela é sem interesse econômico ou pessoal? Então, quando a gente pensa, reflete sobre essas questões, a gente começa a entender como acontece o processo evolutivo e como é feito o pensamento evolutivo, porque ele é feito a partir do conhecimento em ciência, de como a ciência também evolui e de como a ciência é feita. Por exemplo, está chovendo agora e a gente sabe que a previsão meteorológica de hoje estava indicando que ia chover na parte da tarde. E isso só é possível a gente saber que vai chover por métodos científicos. Então, o desenvolvimento de satélites, a estatística utilizada, tudo isso é feito com um conhecimento científico e a criação de tecnologias que são úteis à humanidade. Mas como a ciência é feita por pessoas, muitas vezes pessoas vêm com defeito. Mentira. As pessoas têm ego, pessoas levam para o lado pessoal e levam para interesses econômicos. E a gente tem vários problemas na ciência que são problemas pessoais. Então, a gente viu agora, nessa pandemia, desenvolvimento de medicamentos que não tinham comprovação científica, mas que eram prescritos por médicos, médicos que tiveram estudos científicos, né, que frequentaram universidades, mas prescreviam medicamentos que não tiveram, que não tinham ação. Por que que esses médicos fizeram isso? Por interesses pessoais. Então, a gente tem que pensar que a ciência não é pura, ela também é influenciada por interesse humano. Quando a gente está falando de evolução, por que que eu fiz essa reflexão? Porque quando a gente está falando de evolução, a gente tem que ter em mente que o conhecimento científico nunca é definitivo. Ele está sempre sendo revisado e, por isso, ele pode ser modificado. Então, quando a evidência dos fatos leva a duvidar daquele pressuposto científico, então, que até então eram considerados válidos, as explicações vigentes são repensadas e modificadas. Então, quando algo na ciência é pensado e, bem, observa-se que algo que era tido como verdadeiro, novas provas mostram que aquilo não é comprovadamente daquela forma, com as novas tecnologias, por exemplo, se revê aquilo que se acreditava antes e modifica se preciso. Então, a ciência não é algo parado, estático, é algo que está em constante transformação. Então, a evolução, ela é feita, é uma ciência, faz parte das ciências biológicas, mas ela utiliza também dos conhecimentos de geografia, de geologia, porque ela é feita com base em inúmeras evidências obtidas pela observação da própria natureza e em experimentos também de laboratório,
onde os naturalistas, os biólogos, vêm tentando explicar como a vida surgiu, como a evolução ocorre e qual teria sido a origem dos grandes grupos de seres vivos atuais, como milhões de espécies são adaptadas aos ambientes que vivem. Então, a gente sabe que até nos ambientes mais inóspitos, em desertos, em geleiras, a gente encontra formas de vidas. Então, se a gente vai até em crateras vulcânicas, existem bactérias que vivem naquele ambiente, que são adaptadas àquele ambiente. Se a gente vai nas geleiras, a gente está vendo agora com o aquecimento global, o descongelamento das geleiras, liberando bactérias, liberando esporos de vírus e de bactérias também, que são adaptadas, que foram adaptadas a clima passados e que se tornam novamente possíveis de serem adaptadas ao ambiente atual. A gente vai a um deserto e tem lagartos lá, e tem plantas lá. A gente vai numa floresta amazônica ou numa mata atlântica e tem uma grande diversidade de seres vivos. Então a gente vê que tem milhões de espécies que são adaptadas aos ambientes mais diversos. Mas a evolução, ela não acontece de forma rápida. Ela é moldada no tempo geológico, ela é moldada em milhões de anos. E muitas vezes as pessoas pensam que tem que haver um conflito entre religião e ciência, como se um precisasse de negar o outro, porque dentro da ciência, principalmente não, dentro das religiões, principalmente das religiões cristãs, né, judaico-cristãs, vem na criação do universo, que Deus criou o mundo, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e a ciência já vem comprovando que não. Mas a gente não precisa de ter essa briga, que a ciência está dizendo que a religião está errada, ou que a religião está dizendo que a ciência está errada. Não é por aí, porque te espero, Gui, o pensamento evolucionista se atém no que pode ser observado, medido, provado e comprovado, buscando na própria natureza as explicações para a origem da vida e da diversidade das espécies e dos seres vivos. Então, a ciência e a evolução, o pensamento evolucionista, trabalha com provas, com comprovações, aquilo que é medido e observado e comprovado. Vai passar um gato aqui. Já a religião, ela trata da fé. Ela não se atém ao que pode ser observado, mas sim ao que pode ser sentido. Então não precisa ter conflito, porque são campos diferentes e estão em locais diferentes. A ciência, ela vai ser feita nas escolas, nos centros de pesquisa, nas universidades, enquanto a religião, a fé, é intrínseca à pessoa. A fé está com você, é do seu ser. A religião, você vai na sua igreja, você vai no seu culto e escuta o seu pastor, seu padre, o pai de santo, mãe de santo, dependendo da sua matriz religiosa. Mas uma coisa não precisa contradizer a outra. E a gente sabe que as religiões trabalham com metáforas, com explicações dentro daquilo que era conhecido. Então, quando a gente conhece as religiões indígenas, elas explicavam o mundo
dentro daquilo que eles podiam observar. E isso não diminui a fé que eles têm naquela visão, naquela cosmopercepção. Quando a gente vai nas religiões cristãs, também tem as suas explicações. E quando a gente fala da ciência e da evolução, a gente não precisa de contradizer. Uma coisa, cada coisa no seu quadrado. E a gente tem que pensar que quando a gente está falando de evolução, quando a gente está falando do pensamento evolucionista, e eu já mostrei essa imagem numa outra apresentação, a gente está falando de o tempo em bilhões de anos. Então, acredita-se, hoje em dia, isso pode ser refutado ainda, a gente não tem ainda uma comprovação total disso, ainda estamos em pesquisa, que a origem da Terra é de mais ou menos 4,6 bilhões de anos atrás, a formação do planeta Terra. Então, as rochas mais antigas têm em torno de 3,8 bilhões de anos, que antes a Terra era tão aquecida que as rochas eram em estado líquido, né? Líquido não, pastoso. Então, as primeiras rochas sólidas, em 3,8 bilhões de anos. As primeiras formas primitivas de vida surgiram há 2,7 bilhões de anos atrás. Então, olha, mais ou menos só 2 bilhões de anos depois do surgimento da Terra que houve condições para o surgimento das formas primitivas de vida. A formas de vida, por exemplo, vamos fazer aqui um giro mais rápido, semelhante a algas e bactérias, apenas há 1 bilhão de anos atrás. Os primeiros peixes e as rochas sedimentares mais antigas, onde a gente encontra os fósseis, a maioria dos fósseis, há 500 milhões de anos atrás. As primeiras plantas terrestres, em 420 milhões de anos atrás. Primeiros anfíbios, né? Os sapos, salamandras, há mais ou menos 350 milhões de anos atrás. Os primeiros mamíferos surgiram há 230 milhões de anos atrás. Então, se a gente der um grande passo evolutivo, né? Os primeiros hominídeos, né, surgiram muito recentemente, nessa era cenozoica quaternária. Então, o processo evolutivo, que a gente vai ver que a gente tem um ancestral comum, mas que foi dando origem à variedade de seres vivos que a gente tem hoje na Terra, esse processo não foi rápido, ele é muito lento dentro do que a gente considera do tempo humano, mas no tempo terrestre, na escala de tempo geológica, ele é condizente com o tempo da Terra, é de 4,6 bilhões de anos. Então, a gente tem a organização da vida. Darwin, né, começou a organizar os seres vivos no que a gente chama de árvore filogenética. Filogenia é a história evolutiva de uma espécie ou de um grupo de espécies. É uma história contada por meio de análise de características moleculares e morfológicas e nos permite compreender de maneira mais clara as relações evolutivas estabelecidas entre espécies diferentes. Darwin não podia fazer análises moleculares, não tinha essa tecnologia. Então, ele fazia análises morfológicas, semelhanças entre os indivíduos, semelhanças visíveis. Então, ele analisava o formato do bico, o formato das patas, e não características moleculares. Quando estudamos evolução, percebemos que a representação das linhagens se assemelha a uma árvore, sendo encontrada na raiz,
a linhagem mais ancestral e nas pontas os descendentes desse ancestral. Então, essa árvore filogenética, ela vai contar a história evolutiva de uma espécie, que é isso que a gente chama de árvore filogenética. Nela é possível perceber onde ocorreram os eventos de especiação e quais espécies apresentam uma relação de parentesco. Para compreender melhor a ancestralidade comum das espécies, os pesquisadores precisam juntar uma série de informações sobre o organismo, como características genéticas e bioquímicas e também morfológicas, físicas, né, fisiológicas, genéticas e também do formato do organismo. Mas nem sempre a semelhança física do organismo quer dizer que eles são parentes, tá? Então, olha só, quando a gente monta uma árvore filogenética, a gente está falando disso daqui, certo? Vou dar uma golinha do meu café que está amargo até. Na base dessa árvore filogenética, também nesse indivíduo 1, é aquele ancestral comum mais antigo. E então, olha só, esse ancestral comum vai dar origem a todos esses indivíduos, todos esses táxons que a gente chama, né? São indivíduos ou espécies diferentes, táxon A até o táxon G. Esse aqui é um ancestral comum, é aquela linhagem ancestral, que pode ser, por exemplo, a linhagem ancestral de todos os mamíferos, se a gente der como exemplo. Pode ter havido uma mutação que originou esse indivíduo aqui, o indivíduo 1, 2, aliás, desculpa, que diferencia os indivíduos, né, que vai vir daqui, desse ramo 2, desse ramo aqui do táxon G. Então, todos os indivíduos desse ramo 2 aqui têm uma característica diferente desse indivíduo do táxon G. E eles, mesmo assim, o táxon G e todos os indivíduos do táxon 2 têm um ancestral comum, que é o ancestral 1. Esse indivíduo aqui do táxon, o indivíduo 2, que teve essa mutação, essa variação aqui, ele teve sofreu uma outra variação, que é a variação 3, uma outra mutação, que deu origem o indivíduo que tem esse outro clado aqui, né? Que vai dar origem ao indivíduo A, o indivíduo B e o indivíduo C. Mas ainda o indivíduo B e o indivíduo C ainda tem uma outra mutação, uma outra modificação acumulada, que é a modificação 4. Então, olha só, o indivíduo B, ele tem uma história, os indivíduos do grupo B, ele tem uma história única, né? Os indivíduos do grupo C também têm uma história única, eles têm características únicas que diferem do grupo B, que por sua vez, que diferem do grupo A. Mas olha, eles têm características em comum, aqui, ó, do grupo 3. Eles não têm a característica 4. O grupo B e C tem a característica 4 em comum, mas o A não tem a característica 4 em comum. Mas os três, A, B e C, têm a característica 3 em comum. O A, B e C, e mais o D, o E e o F, têm a característica 2 em comum. E todos têm a característica 1 em comum, que é do ancestral comum. E aqui, ó, no ponto 5, é um ponto de ramificação que forma uma politomia, que a gente vai ver no slide seguinte o que é, fazendo com que esses indivíduos D, E e F sejam bastante semelhantes entre si. Então, dicotomias ou ponto de ramificação de duas vias é quando vemos que uma linhagem ancestral é responsável por gerar duas linhagens evolutivas diferentes. Então, aqui, olha, aqui a gente tem a ramificação 4, gerando duas linhagens, a B e a C, diferentes. E a politomia, que é o ponto 5, quando um ponto de ramificação pode gerar mais de dois descendentes que são originados. Então, ó, o ponto 5 vai gerar três tipos de descendentes bem semelhantes entre si, mas não
não idênticos. Então, eles têm uma característica comum, muito próxima, que é a característica 5, mas têm variações entre eles. Geralmente, isso indica que as relações evolutivas daquele grupo, do grupo 5, né, que sofreu uma politomia, ainda não são bem definidas. Em alguns casos, avanço nos estudos, as relações são responsáveis por resolver essa politomia, então precisa de mais estudos. Em outras situações, no entanto, a politomia representa a ocorrência de uma série de especiações rápidas, que foram responsáveis por gerar duas ou mais linhagens. Aliás, por gerar mais de duas linhagens. Então, quando a gente vê uma, uma politomia que foi mutações rápidas, que surgiram de forma rápida, né, naquele indivíduo, e diferenciando três indivíduos, três táxons diferentes. Então, grupos de organismos que compartilham um ancestral comum imediato são chamados de táxons irmãos. Por exemplo, B e C são táxons irmãos, porque eles se originam de um organismo próximo entre eles. E aquela linhagem que se divergiu precocemente na história de um grupo encontra-se num ramo que se originou próximo ao ancestral comum do grupo, é denominado táxon basal, ou seja, está mais na base da árvore filogenética, que é o táxon G, que a gente vai ver no próximo slide de novo. É importante perceber que cada grupo de seres vivos apresenta algumas linhagens ancestrais que são únicas para ele e outras que são compartilhadas com outras espécies. Então, ó, esse táxon G é esse aqui, ó, que é o táxon basal, porque opa, ele tem em comum esse ancestral comum, só tem essa mutação aqui em comum, com essa modificação em comum com o ancestral comum, tá? Ele se diferenciou bem na base, no, é um táxon basal, porque ele se originou, ele ficou com aquela, é um ramo bem próximo daquele do ancestral comum, do ancestral originário, né? Então, ele ficou bem semelhante àquele ancestral comum. Enquanto esses dois ramos aqui, ó, B e C, a gente chama de táxons irmãos, porque ele tem bastante semelhança entre eles. Então, vamos supor que a gente está falando, eu vou dar um exemplo ali da evolução dos primatas. Então, ali a gente vai ver mais um exemplo dessa árvore filogenética mais aplicada. Eu já cheguei nele. Então, quando a gente está vendo aqui, olha, a gente tem aqui os mamíferos insetívoros, que são uma árvore mais filogenética provável dos antropóides, né? De todos os que vão originar os hominídeos. Então, olha só, o táxon mais basal é esse que vão originar os símios, os macacos do Novo Mundo, aqui das Américas. Então, olha só, é um ramo bem basal, olha, que é semelhante a esse táxon G. Tá vendo? A gente tem um ancestral comum, ó, um ancestral comum, mas foi originar aqui, esse ramo aqui. A gente tem semelhança com os hominídeos que se originaram na África, por exemplo, os primatas africanos, que são os hominídeos que vão dar origem à espécie Homo sapiens, os macacos do Novo Mundo, né, os símios do Novo Mundo, mas a gente, quando pega um saguizinho, esse que a gente dá banana aqui no Parque da Lajinha, é muito diferente da nossa espécie, né? Temos muitas semelhanças, mas é muito diferente na questão evolutiva. Então, é porque é um táxon que se manteve bem semelhante àquele mamífero insetívoro que era dos nossos primeiros antropóides. E aí a gente tem aqui do nosso ancestral comum, lá na origem dos hominídeos. E aí a gente tem um outro ancestral, não quer dizer que eles sejam mais ou menos evoluídos, não, tá? A evolução não funciona dessa forma. Se a gente está todo mundo aqui sobrevivendo ao mesmo tempo, quer dizer que a gente é evoluído tanto quanto. Só que a gente tem mutações que foram acumuladas em nós, hominídeos, Homo sapiens, que não foram acumuladas
nos símios do Novo Mundo. Outras foram acumuladas neles, e não em nós. Aí aqui a gente tem um. Aí, ó, já, tá vendo? Já ramificou. Esses ramificaram para um lado, enquanto esse outro grupo ramificou para cá. Então a gente tem o Dryopithecus, que desse Dryopithecus, olha, tem uma outra mutação que se originou os símios do Velho Mundo. Então, os símios lá da Europa. Tá? O Velho Mundo aqui é Europa. Não sei por quê, mas é assim que se identifica. Desse daqui continua os o não, desculpa. Aqui, ó, os drioptecos estão aqui, se originando desses grupos aqui, que são os símios que vão estar lá os grupos que vão estar lá na África, que é o grupo dos que vai ter o gibão, depois o orangotango, mais o gorila e aqui, ó, aos táxons irmãos, o chimpanzé e o táxon que vai originar o Australopithecus e depois o, os hominídeos, né? O Australopithecus já é um hominídeo. E desse aqui a gente tem ainda, poderia haver, aí se fosse mais detalhado essa árvore filogenética, várias ainda ramificações até chegar ao Homo sapiens aqui, mas a gente tem como táxon irmão, semelhante a esse táxon B e C, o táxon entre os chimpanzés e o Australopithecus, ou entre os chimpanzés o, e nós, os Homo sapiens, mostrando que é, a, as, a gente tem aqui um ancestral comum, ou entre os chimpanzés. Ah, minha avó era um chimpanzé, era um macaco? Não, não é essa a lógica que a gente fala na evolução. Quer dizer que a gente tem um ancestral comum e que a gente foi acumulando mutações ao longo dessa era geológica imensa, desse tempo evolutivo, aqui em milhões de anos. Então, esse primeiro mamífero insetívoro, que é semelhante aos primeiros macacos, é de 50 milhões de anos. Então, a mutação desses primeiros aqui desse ancestral comum, que foi do táxon irmão entre os chimpanzés e os australopithecus aqui, é de aproximadamente 10 milhões, 8 milhões de anos atrás. Não foi ontem, não é nossa avó, são muitas gerações. Vamos pensar que uma geração humana acontece mais ou menos de 20 em 20 anos, né? Em cada 20 anos a gente já tem uma nova geração. Você pega 8 milhões aí e divide por 20. Eu não vou fazer isso não, mas quantas gerações humanas tem aí? Então, se a gente pensar essa semelhança entre o chimpanzé e o homem, e o hominídeo, né, o Homo sapiens, que são táxons irmãos, a gente vai ver que essa semelhança entre o comportamento dos seres humanos em comparação dos chimpanzés perdura há várias décadas. Mesmo conjugando essas duas espécies num ramo evolutivo, no mesmo ramo evolutivo, né, que são táxons irmãos, a gente tem uma separação de mais ou menos 4 milhões de anos de adaptações distintas e a gente tem menos de 2% de diferença genética. Então, a gente tem 98% de semelhança genética. As mutações nesses 4 milhões de anos que a gente separou, a gente tem um ancestral comum e que as nossas espécies se separaram, e a gente vai ver como que as espécies se separam a seguir, a gente, nesses 4 milhões de anos, a gente juntou 2% apenas de diferenças. E esses 2% são diferenças imensas que nós temos entre os hominídeos, entre os Homo sapiens e o chimpanzé. Então, como que acontece isso? A anagênese e cladogênese. Então, a gênese, a formação das espécies. Então, a gente tem a aproximação, a anagênese e a distinção de característica. Então, o processo evolutivo envolve dois mecanismos de especiação, a anagênese e a cladogênese. A anagênese, ana para cima, gênese origem, então origem para cima, né? Variação. Representa a progressão evolutiva de caracteres que surgem ou se modificam, alterando a frequência genética de uma população. Então, inovações orgânicas, que são mutações ao acaso, que são favoráveis ou desfavoráveis, que vão ser selecionadas e adaptadas ao ambiente. Geralmente,
se estabelecem por eventos relacionados a mutações e permutação dos cromossomos homólogos. Então, são variações genéticas que vão acontecer ao acaso e que, se forem vantajosas, vão ser mantidas na população. Se não forem vantajosas, ou se forem neutras, que a gente não vê, quer dizer, se forem vantajosas ou neutras, tanto faz, são mantidas na população. Se forem desfavoráveis, elas vão ser eliminadas da população. Então, dessa forma que uma população, que uma espécie se modifica com o passar dos anos, tá? E são milhares de anos. A cladogênese compreende a ramificação naqueles ramos filogenéticos, ocasionando a ruptura na coesão de uma população, que, em função de contínuas transformações anatômicas e funcionais, em resposta às condições ambientais, resultam nessa dicotomia, que é a separação dos grupos da população, estabelecendo diferenças capazes de originar clados não compatíveis. Então, aquela separação dos clados, por exemplo, nós, dos chimpanzés e dos hominídeos, é um exemplo de cladogênese. E foram mutações que foram se acumulando por anagênese até serem tão distintas que se separam. Então, aqui, vamos pensar aqui no ratinho. O ratinho branco por anagênese. O ratinho branco acumula uma certa modificação que torna a sua pelagem um pouco diferente, que acumula outras modificações até tornar a sua pelagem totalmente diferente daquela pelagem inicial. Isso porque ele teve alguma vantagem com a pelagem. Sabe-se lá se o ambiente mudou e os ratinhos brancos eram mais facilmente identificados e eram mais facilmente predados, enquanto os ratinhos mais escuros se escondiam ali na vegetação mais facilmente e conseguiam ser mantidos, né? E se reproduziam mais. Lembrando que a coloração aconteceu ao acaso, só que os que eram brancos, não por serem predados, né? Não passavam essa característica para os descendentes, e os que eram escuros, por não serem comidos, predados, passavam a característica para os seus descendentes. E a cladogênese acontece como? Esse mesmo ratinho branco, ele faz a especiação. Então, ele tem tanto, né, o ratinho marronzinho quanto o ratinho branco, no mesmo ambiente, tá? Ou pode ser em ambiente diferente, a gente vai ver também aos poucos. E aí, esse ratinho marronzinho e branquinho também, ou esse branquinho pode, por esse mesmo sistema de anagênese aqui, pode voltar a ser marronzinho, e o marronzinho, pelo sistema de anagênese, voltar a ser branquinho, né? Porque o ambiente, a população, o ambiente pode ir mudando, o indivíduo vai se adaptando àquele ambiente, e depois uma outra especiação. Então, a gente tem aqui, olha, formou um clado, uma separação, e aqui formou um clado, ó, uma mutação aqui gerou a variação de cores. Uma outra mutação, outra variação de cores, ok? Então, a gente tem anagênese, acúmulo de mutações, e acúmulo de mutações ao acaso, e sempre batendo com a vantagem evolutiva com o ambiente que o indivíduo vive. E aqui a cladogênese também, mutações ao acaso, com a pressão evolutiva do ambiente, né? E outras mutações acumuladas até gerar mais especiação. E o que é isso? O que é espécie? O conceito de espécie que a gente usa, foi proposto por Ernest Mayr, acho que em 1942, que ele fala que espécies são agrupamentos de populações naturais, intercruzantes, reprodutivamente isoladas de outros grupos semelhantes. Então, são espécies que podem cruzar entre elas, mas que não podem mais gerando indivíduos férteis, mas que não cruzam com outras espécies, mesmo que sejam semelhantes. Então, por exemplo, lá o cavalo e o jumento, eles podem até cruzar, mas o filhote, a mula, né, o indivíduo que gera, o híbrido, não é fértil. Então, ela não gera descendentes. Então, não é
eles não são da mesma espécie. O cavalo e o jumento não é da mesma espécie. Mesmo que eles se cruzem, o filhote não é fértil. O filhote, mesmo quando ele cresce, ele continua não sendo fértil. Ao dizer que essas populações são reprodutivamente isoladas, estamos nos referindo a modificações biológicas ou até mesmo a barreiras geográficas que impedem o seu cruzamento com organismos de outras populações. Sendo assim, duas populações de espécies diferentes não podem reproduzir-se segundo essa definição. Outro exemplo, nós temos felinos, grandes felinos, o tigre e o leão. Eles são separados por barreiras geográficas. O tigre está na Ásia, lá na Índia, e o leão está na África, né? Eles não se encontram normalmente na natureza. Então, se você colocar os dois no zoológico, na mesma jaula, eles podem vir a se cruzar. Mas o tempo evolutivo já foi tão grande que eles já se tornaram espécies diferentes, se por barreira geográfica. Se as modificações biológicas nem são tão grandes, eles podem até se cruzar, mas o indivíduo, o filhote que gerar, não é fértil. O híbrido, né, que a gente chama, não é fértil. Alguns organismos, mas essa característica, esse conceito de espécies, como indivíduos, espécies, agrupamentos de populações naturais que se intercruzam, né, que podem cruzar entre elas, reprodutivamente isoladas de outros grupos semelhantes, esse exemplo, esse conceito, ele tem falhas. Então, ele não serve muito para bactérias. Tem um gato aqui quase jogando meu computador no chão. Oh, vida. Desculpa aí, gente. Então, perdi. Esse conceito é falho para bactérias, porque bactérias se reproduzem de forma assexuada, ou seja, essa reprodução sexuada não existe. Então, não precisa, mesmo quando são isolados geograficamente, quando você coloca duas bactérias, ou elas se encontram no intestino, por exemplo, né, elas podem vir a se reproduzirem de forma assexuada, trocando filamentos, fímbrias reprodutivas entre elas. Então, elas não se enquadram nesse conceito, mas isso não quer dizer que elas não podem trocar material genético entre elas. E mesmo que elas não possuam um isolamento reprodutivo. Além das bactérias, a gente pode ter alguns moluscos que também não respondem àquele conceito do Ernest Mayr de espécie, peixes, répteis, algumas plantas, que se reproduzem dessa maneira, mas não se enquadram nessa definição. Vão se reproduzir de forma assexuada. E o que é esse isolamento geográfico? Consiste na separação de uma população por uma barreira geográfica, formando assim subpopulações. A barreira geográfica pode ser um rio, pode ser uma montanha, pode ser um mar. Então, o Darwin observou os tentilhões, né? Esse aqui é um tentilhão. E em cada ilha de Galápagos que Darwin observou, ele via subespécies diferentes de tentilhões. E o que era barreira geográfica entre eles era o mar. Com o tempo, eles foram se formando subespécies e, com o tempo, a diferença que eles iam acumulando gerava espécies novas. Então, aqui, olha, um caramujo. Então, sem espécie, sem uma barreira geográfica, uma população de caramujo pode cruzar uma com a outra. Então, a gente tem um fluxo gênico. Mesmo que surja uma mutação num indivíduo, ele cruza com outro indivíduo e aquela variação que surgiu em um pode ser compartilhada com aquela população. Então, por exemplo, surge uma barreira geográfica aqui, uma montanha, não sei. O indivíduo que está do lado de cá, surgiu uma mutação nessa população, mas ela não tem mais como compartilhar com essa população. Com o tempo,
e aí vai variar de acordo com o ciclo reprodutivo daquele animal, daquele ser vivo, com o tempo as espécies podem se modificar. Então, aqui a gente tem uma forma de uma concha em espiral, e aqui a gente tem aquela concha também em espiral, mas aqui é uma espiral na horizontal, esse aqui é a espiral na vertical. Então, com o tempo, as diferenças se tornam diferenças genéticas, e aí a gente tem duas espécies que não se cruzam mais. Então, a gente volta para aquele conceito de espécie que não vai mais se intercruzar por isolamento geográfico, aqui no caso. Mesmo que a gente tire depois o isolamento geográfico, as espécies vão ser já espécies diferentes. Então, as subpopulações começam a sofrer diferentes pressões evolutivas, né? E, consequentemente, os genes selecionados de uma subpopulação serão diferentes daquela outra subpopulação, em virtude da barreira geográfica. Então, o clima, a alimentação de um lugar se torna diferente da alimentação do clima do outro lugar. Então, essa barreira geográfica faz com que essa população, as duas populações, não se cruzem mais. Então, essas diferenças que elas têm, o clima, as formas de nutrição, o alimento que elas possuem, cada vez vão modificar. E as adaptações que o indivíduo gera, as mutações que ele tem ao acaso, que possibilitam adaptar-se naquele ambiente, continuam sendo geradas. Como eles não têm fluxo gênico, como eles não podem cruzar entre eles por conta de ter essa barreira geográfica, cada vez mais eles vão se tornando diferentes. E aí surgem subespécies. Com o tempo, essas subespécies podem ficar tão diferentes que se torna impossível a reprodução entre elas. Então, a gente tem um isolamento reprodutivo e, consequentemente, o surgimento de novas espécies. Então, se a gente pensar de novo lá no exemplo do tigre e do leão, se a gente pensar que a Terra, antes da Pangeia, a África e a Ásia eram unidas num continente só, assim como os símios, né, os macacos do Novo e do Velho Mundo, era tudo unido. Então, no caso dos grandes felinos, era um continente só. Então, aqueles grandes felinos eram uma espécie única. Separou e eles ficaram separados por um oceano. Então, os tigres começaram, aqueles indivíduos que vão gerar o tigre, né, por isolamento geográfico, começaram a ter pressões evolutivas diferentes, acumular mutações diferentes e serem subespécies até ter tanta diferença que é uma espécie diferente. O mesmo aconteceu com o leão. Outras pressões evolutivas, outras mutações, até se tornar uma espécie diferente. E aí ele tem agora não só um isolamento geográfico, que é o mar entre eles, mas também o isolamento reprodutivo. O cheiro, o feromônio, a corte, a forma como eles se relacionam entre a sociedade, entre eles, não é mais a mesma. Então, eles só vão se cruzar se não tiver nenhum outro da mesma espécie. Então, só se tiver um leão e uma tigresa e não tiver mais nenhuma leoa, nada, eles vão fazer isso. E olhe lá, que em geral isso vai ser em laboratório, in vitro, mas acontece casos. Então, assim, além do isolamento geográfico, com o tempo ainda acontece o isolamento reprodutivo, e aí a gente vai ter realmente uma nova espécie. Então, a especiação ela vai ser de três tipos: a alopátrica, simpátrica ou parapátrica. Você de comer? Não. Vamos ver como é que isso acontece. A alopátrica é outros, lugares. Pátrica, tipo pátria mesmo, né? Lugares, outros lugares. Então, esse tipo é um dos modos mais comuns de especiação. É quando ocorre o isolamento geográfico. Então, o isolamento geográfico é quem causa a especiação. Ocorre uma separação espacial e a população envolvida para de trocar, né, o fluxo gênico entre elas, até surgir uma população totalmente diferente, com uma divergência genética. Então, a gente tem o efeito fundador
é considerado um tipo de especiação alopátrica. Então, esse efeito fundador é quando uma espécie tem uma migração. Então, a gente tem lá uma pequena espécie de, uma pequena quantidade de insetos, por exemplo, está num coco, e aquele coco ao mar, está derivando lá no mar e chega numa ilha. E 10 insetos naquela ilha começam a reproduzir entre eles, e eles são os fundadores daquela espécie naquela ilha. Eles, com o tempo, como é bem pequenininho o número de fundadores, são só 10, eles rapidamente vão se diferenciar dos indivíduos que eles eram anteriormente, os seus descendentes, né? Então, esse processo ocorre graças à migração de uma pequena população inicial para fora dos limites da população original. Esse pequeno grupo pode sofrer os efeitos da deriva genética e da seleção natural e dar origem a uma nova espécie, ou então, em face ao número reduzido de indivíduos ser extintos. Então, por isso que assim é muito difícil quando a gente vê uma espécie ameaçada. Chega lá, tem 10 indivíduos da espécie de arara azul, por exemplo. Por esse efeito aqui, é, é muito difícil. Tem 10 indivíduos, por que que essa espécie está ameaçada de extinção ou por que que ela vai ser extinta? Porque é muito difícil de 10 indivíduos conseguir uma quantidade de variedade genética para manter uma espécie sadia, uma espécie, um fluxo de a variedade de uma espécie sadia. Então, a gente tem a especiação alopátrica quando a gente tem o isolamento geográfico com a principal forma de especiação. Então, aqui a gente tem uma população de peixinhos e eles, né, tem duas lagoas, mas eles podem nadar para lá e para cá. Com o tempo, essa lagoa seca e fica bem baixa, e com várias gerações, a gente tem uma população se diferenciando da outra, mutações acumuladas nessa, que não acumulou nessa, e aí, mesmo que a gente volte a ter o fluxo normal, a quantidade normal de água, já são é, espécies diferentes, eles já não se cruzam entre eles. A gente tem a espaciação simpátrica, que acontece, os indivíduos estão no mesmo lugar, mas está na mesma área geográfica. Não tem nenhuma barreira geográfica entre elas, mas as espécies passam a ocupar nichos geográficos diferentes. Elas passam a se nutrir de alimentos diferentes ou de alguns no caso de plantas, né? Algumas passam a aguentar uma salinidade, ocorre uma mutação que aguenta uma salinidade diferente, as que não sofreram não receberam aquela mutação, não aguenta aquela salinidade, e aí, com o tempo, os indivíduos que foram gerados a partir daquelas que sofreram a mutação se diferenciam dos outros. Então, pode ocorrer em consequência de alguma modificação genética que afeta o cruzamento entre os indivíduos. Então, ó, essas árvores estão no mesmo ambiente, mas essa aqui do meio sofreram um tipo de mutação e as suas descendentes têm a mesma mutação. E aí, com o tempo, elas se diferem das demais. Então, uma especiação no mesmo lugar, simpátrica. E a especiação parapátrica, uma ao lado da outra, no mesmo lugar. Nesse modo, a especiação não existe nenhuma barreira geográfica e a população vive em áreas contíguas. O cruzamento ocorre normalmente entre os indivíduos, então não é nenhuma aquela igual a simpátrica, que tem uma barreira, uma mutação genética, não. Só que com o tempo vai diminuindo esse cruzamento, vai diminuindo o fluxo gênico. Então, um exemplo de especiação parapátrica é o que acontece com uma gramínea chamada Antoxanthum odoratum. Alguns indivíduos dessa espécie estão em locais contaminados com metais pesados, outros não. Então, essas que estão nesse local contaminado sofrem uma seleção natural e é tolerante a esses metais, sobrevivem. As que não têm essa mutação não sobrevivem. Então, mesmo que elas estejam na mesma população bem próximas,
as que são tolerantes sobrevivem e passam a florescer em épocas diferentes. E aí, por florescer em épocas diferentes, elas estão no mesmo lugar, podem reproduzir entre elas, mas como elas florescem, elas vão ter os órgãos reprodutivos em épocas diferentes. Então, aqui, exemplo, a alopátrica, a gente tem uma barreira geográfica. Então, a espécie é a mesma, a barreira geográfica faz com que com as sucessivas reproduções, fazendo com que elas se especiem, né, criem novas, se tornem espécies diferentes. E quando a barreira é removida, elas já não podem se reproduzir mais entre si. A especiação parapátrica, a gente tem, elas vão se reproduzindo, tem um gradiente ambiental até que elas se tornem uma expansão de distribuição, gera uma zona simpátrica, onde que elas ainda podem se reproduzir, mas isso já não acontece. E a especiação simpátrica, as diferenças genéticas resultam no isolamento reprodutivo. É uma mutação que acontece no indivíduo que faz com que ele não vá mais se reproduzir com o outro. Tá no mesmo lugar, mas eles já não se reproduzem, que é lá no caso da árvore lá, que, que, que responde diferentemente à salinidade, por exemplo. E aqui na Parapátrica, embora ela esteja no mesmo ambiente, elas florescem em época diferente. É isso. Por hoje é só. Gui, que está aqui comigo, alguma dúvida, algum questionamento, angústia, alguma questão? Professora, eu falo que assim, o processo de aprendizagem, né, eu acho muito importante trazer para a nossa realidade, né? E com a aula de hoje eu Uhum. entendi que, assim, a evolução, aliás, a diversidade é importante tanto na evolução quanto na vida, né? Para a manutenção da espécie, a diversidade é importante. Então, é isso. Né? Viva a diversidade. E eu A falo que. diversidade é, a Oi? diversidade é essencial. A diversidade é essencial para a Né? Meu, vida meu Deus. biológica, para a sanidade mental, que seríamos de nós se a gente não tivesse o outro diferente, né? Se a gente não fosse diferente, não pudesse escutar experiências diferentes de vida também, né? Imagina, se todo mundo Exatamente. tivesse a mesma experiência. Senhor, que preguiça, né? Não dá. E é isso, e o tempo, né? Que é muito subjetivo, né? Eu achei legal a pontuação, né? A evolução tem seu tempo, não é rápido, né? E eu falo, e trazendo isso para a minha experiência, né? Eu estou passando pela transição de gênero né? E lidando com a ansiedade, né? Em relação às expectativas, a mudanças futuras. É, é, e eu lembro muito de uma coisa que eu li, né? Que tem coisas que valem a pena esperar. Então, mudanças já aconteceram, mudanças estão por vir, e é isso que enche de esperança, assim. E é isso, fazer esse gancho, né? Do que a gente está aprendendo, do que a gente está vivendo, na fixação aí do conteúdo, acho legal, evoluir. Tá precisando disso no mundo, né? É, verdade. A gente tem que evoluir. E assim, o evoluir que a gente fala é diferente desse evoluir biológico, né? Uhum. Porque nem sempre o evoluir biológico é positivo. A gente pode ter evoluções positivas e evoluções negativas dentro da biologia. Mas enquanto seres humanos, a gente tem que procurar evoluir de forma positiva, né? E a gente vê tanto retrocesso, tanta coisa que poderia ser melhor por aceitar o outro, por respeitar as diferenças, as variedades, como a gente estava falando, e tem gente que não aceita de jeito nenhum. Mas a gente vai lutar para que isso não aconteça mais, né? Exatamente, chega a ser assustador, mas é isso. O mundo é múltiplo, né? As pessoas são diversas e que bom que são diversas, né? Viva essa pluralidade. Isso mesmo, Gui. Muito obrigada pela presença. Até a Obrigado eu próxima. pela aula. Até. Um abraço. Tchau, tchau. Boa Beijo. noite. Tchau, tchau.